Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu comentei que depois que a gente falasse sobre as costelas, a gente ia falar então sobre as vértebras da coluna. Nesse vídeo de hoje, eu vou focar principalmente na parte da cervical, porque a gente vai perceber que C1, que é a Atlas, e C2, que é a Ax, elas vão ter algumas diferenças importantes que a gente precisa de entender. E depois, nos outros vídeos, provavelmente no próximo, eu consigo finalizar aí falando de todas as vértebras de uma forma mais rápida, da torácica e da lombar. Lembrando aí que a gente não vai ver uma por uma, porque alguns processos eles seguem a se repetir em algumas vértebras, mas a gente vai falar um pouquinho mais geral de cada região. Então, começando aqui pela região da cervical, só diminuir um pouquinho, aqui em cima a gente vai ter a C1, que é chamado de Atlas. A gente sabe que a Atlas vai ser uma vértebra que ela não vai ter corpo. E a gente vai entender daqui a pouco o que é o corpo. Mas, para a gente entender primeiro, vamos ver aqui os forames. Eu vou ter o forame vertebral. Desse lado de cá, eu vou ter o processo transverso e também o forame transverso. Aqui, essa região, eu vou ter o turbéculo posterior. Aqui, o arco posterior. Eu vou também ter as regiões de articular, que aqui no caso vai se articular com C2, que é a faceta ou face articular. Também já vi em diferentes sites, né, com esses dois nomes, mas o faceta eu acho que é um pouco mais correto. Então, faceta articular inferior e faceta articular superior. Então, aqui está relacionado com, né, a articulação, digamos assim, com o osso do crânio, e aqui vai se articular com o C2. Além disso, quando a gente roda um pouquinho para cá, a gente consegue ver o turbéculo posterior e o arco anterior. Arco anterior e turbéculo anterior, que eu acho que eu tinha falado posterior. Se for, desculpa, pessoal. Aqui também eu vou ter a massa lateral. Só que o que eu comentei com vocês? A C2, ela também vai ter umas particularidades, e que a C2 vai ser chamada de axis. Aqui eu vou ter uma face articular anterior, que isso aqui é chamado de dente. E esse dente, ele acaba se articulando também lá na C1. Porque olha para vocês verem, eu vou voltar lá na C1, para vocês verem. Tá vendo que aqui, ó, é a C1, e esse dente se articula aqui, ó, só que lá, né, mais na parte de dentro mesmo. Isso se articula. Então, a C2 ela vai ter essa particularidade de ter esse dente. Além disso, eu vou ter, então, o forame também aqui, né, o forame vertebral. Eu vou também ter o processo transverso aqui e aqui também o forame transverso. Uma das coisas interessantes que a gente vai começar a perceber nas vértebras agora é também o processo espinhoso. Aqui eu vou ter também a faceta articular inferior, eu vou ter a face intervertebral e o que eu comentei com vocês dessas vértebras também ter a região do corpo. Quando eu vou começar a analisar, né, todas essas vértebras da cervical, eu vou até posicionar aqui numa vista posterior, eu quero comentar uma coisa com vocês. O que a gente percebe? A gente percebe que a gente vai chegando aqui na região de C7, eu acho que uma vista mais lateral vai ficar até melhor da gente ver isso. A gente percebe o seguinte, que a C7, tá vendo que ela é bem mais prominente, esse processo espinhoso, do que as outras vértebras? E acaba que quando a gente faz uma palpação nessa região do pescoço, a gente até consegue perceber um pouco sobre isso. Então, uma das diferenças aí é a gente realmente ver, no caso aqui, vou ver se ela pegar, que esse processo, né, espinhoso aqui, ele é bem mais proeminente. Então, a gente tem essa diferença aí, tá vendo? Ela parece, a gente olhar assim, uma carinha de uma girafa, né? Ao mesmo tempo, uma carinha de um elefante. Mas eu lembro muito de que ela parece com a girafa, para falar a verdade. Então, essas vai ser, assim, as principais articulações que a gente vai ter nessas vértebras. E aí, a gente vai ter, então, na região da cervical de C1, que está aqui em cima, de C1 até a C7. Então, a gente vai ter 7 vértebras na cervical, e principalmente aí com essas diferenças dos acidentes ósseos que eu comentei com vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo para a gente falar um pouquinho sobre as vértebras da torácica e também as vértebras da lombar. Tchau, tchau!